Olá, pessoal, vamos lá. Continuando ainda a série de resolução de questões, vamos para a questão de número 3 agora, uma análise também desse contexto de uma expressão que é utilizada no texto aí, o tal do pelo avesso. Você já viu aí? Vamos lá então, dê uma olhadinha. Analisando-se o segundo parágrafo do texto, conclui-se que a interpretação da expressão pelo avesso, utilizada pelo autor em uma forma de avaliar a herança de Dom João, é abordar a questão pelo avesso. Nesse contexto aí, baseia-se na seguinte premissa. Gente, olha só. Ele pegou uma expressão, né, que é exatamente o trecho do tal do pelo avesso aí, no segundo parágrafo. Ele começa a dizer aí, né, uma forma de avaliar a herança de Dom João VI é abordar a questão pelo avesso. Como seria o Brasil se a corte não tivesse vindo para o Rio de Janeiro? Então veja, quando ele diz avaliar uma questão pelo avesso, segue os dois pontos aí, é muito importante que você tente identificar o papel dessa expressão pelo avesso. A gente sabe que o avesso é o contrário, né? O contrário é mais do que o contrário, é o contrário mesmo torto, maluco, né? Então ele diz, olha, não, ele coloca assim, logo vamos começar a ver aí, por exemplo, na linha 14, pronto, eu acho uma informação interessante na linha 14, observe aí, ele diz assim, com Dom João, começou a descolonização efetiva, afirmou o escritor e crítico literário paranaense Wilson Martins. Não só pelo fato de elevar o Brasil a reino, mas também e sobretudo por lhe dar desde logo e em breve espaço de tempo as estruturas de uma nação propriamente dita. É claro que a gente sabe, né, do ponto de vista histórico, a família real nunca queria deixar a Europa, a corte portuguesa, aquela coisa toda, Portugal e tudo mais, para morar numa colônia. Então, de repente, você vai, não, eu estou saindo ali dos sobrados de Ipanema, para alguma comunidade mais simples e tal, aquela coisa, em qualquer outra região do Brasil. Não é isso, né? Então, de uma forma ou de outra, você vai observar que mesmo indo morar em palafitas, em qualquer coisa parecida, e não nos sobrados de primeiro andar e apartamentos triplos, duplos, quádruplos, etc., mas ele começa a perceber o seguinte, ó, o Brasil começa a ter cara de Reino Unido. Aí ele diz assim, tá, uma forma de avaliar a herança, seguindo agora na linha 20, pode acompanhar aí. Uma forma de avaliar a herança de Dom João VI é abordar a questão pelo avesso. Aí o cara faz, abordar a questão pelo avesso, como seria isso? Aí ele bota os dois pontos que irão prestar exatamente o esclarecimento necessário do que seria abordar, por exemplo, essa questão pelo avesso. O que seria essa história pelo avesso? Aí ele explica, ele diz aí. Como seria o Brasil se a corte não tivesse vindo para o Rio de Janeiro? Então, abordar pelo avesso significa o contrário. Tá, a corte portuguesa veio para cá, eles conseguiram trazer as coisas para cá e tal, organizar, elevar reino. E se nada disso tivesse acontecido? Entendeu agora? Então, a expressão pelo avesso aí cumpre um papel textual de representar uma situação inversa de fato. Ou seja, aquilo que não teria acontecido. Se eles não tivessem vindo para cá, tal coisa não teria acontecido, o Brasil não seria reino, uma coisa pode... Entender aquela história? Então, criar situações do não, da oposição. Vamos ver aí, acompanhe. Olha só. Aí ele coloca aí na letra A. Perguntas pelo direito, isso aqui é que deve ter quebrado o candidato, né? Você deve ter tido alguma dificuldade nessa história, né? Perguntas pelo direito, não, mas como assim pelo direito? Pelo direito aqui, a expressão pelo direito é contrária, é oposta à expressão pelo avesso. Não é maluco isso? O cara, não, eu vou ter que saber que pelo direito aí está funcionando semanticamente como uma oposição, o contrário de pelo avesso, que coisa maluca. Pois é, esse realmente é o contexto aí. Perguntas pelo direito são feitas de forma afirmativa. Bom, é só checar, por exemplo, no texto, Marcelo, eu não entendi essa história não. Gente, se você observar pelo avesso, mas como assim pelo avesso? Veja só. No trecho original da frase, vamos para a linha 20 aí, ele coloca o seguinte. Uma forma de avaliar a herança é abordar a questão pelo avesso, 2 pontos. Como seria o Brasil se a corte não tivesse vindo? O avesso dessa questão, claro, é esse. Ou seja, as perguntas ditas pelo direito, que não são o contrário da história, não utilizariam negativas. Eu não utilizaria essa estrutura aqui se a corte não tivesse vindo. Isso aí é um exemplo de uma pergunta pelo avesso. Então tá, e a pergunta quando não é pelo avesso, quando é pelo direito? Ela não diz. Se a família não tivesse vindo, ela começa a analisar a vinda da família. Olha, a família veio e essa vinda da família tem tais repercussões. Vamos ver aí. Desculpe aí, vamos lá. Aí você tem aí. Perguntas pelo direito são feitas de forma afirmativa. Tá, o gabarito oficial
já aponta a letra A como resposta certa, pelo menos efetiva aí, né? Então, as perguntas ditas corretas, ou pelo menos pelo direito, são feitas de forma afirmativa, ou seja, elas não usam o não nesse contexto aí. E se a família não tivesse vindo? Isso foi o avesso, tá? Então, o direito, forma afirmativa. Ó, a família real veio. Mas a pergunta pelo direito, e se ela não, pelo avesso, e se ela não tivesse vindo? Que é exatamente aí a questão do pelo avesso. Está muito obscuro isso, mas vamos lá. A afirmativa seguinte apresenta uma perspectiva negativa. Pessoal, e aí? A afirmativa seguinte apresenta uma perspectiva negativa. É uma afirmativa ou um questionamento? Logo quando ele fala, é uma afirmação, pessoal, ele cria uma suposição, né? Ele diz logo, e se a corte, ó, como seria se a corte não tivesse vindo para o Brasil, no caso, para o Rio de Janeiro? Se ela não tivesse vindo dessa forma. Então, quando ele coloca aí essa questão do pelo avesso, a afirmativa seguinte apresenta uma perspectiva negativa. Não, não é uma afirmativa, é um questionamento, é uma indagação. Não é possível analisar com clareza a herança de Dom João. Claro que é, ele diz isso tudo, ele fala, ele quantifica, coloca a questão das fronteiras com a Argentina, a questão do fluxo de capital de pessoas e tal, uma série de coisas. A unificação regional, unidade regional. Vamos lá. D. Se o autor indica que a pergunta está sendo feita pelo avesso, ele poderia formulá-la de modo diferente. Bom, não é questão de formular de maneira diferente, mas se a pergunta que ele vai fazer é pelo avesso, é claro que ele começa a usar uma negativa, né? Ele poderia formular de modo diferente. Não é questão de não poder ser feito, mas a proposta que ele fez, olha, ele diz, analisando o texto tal, conclui-se que a interpretação da expressão pelo avesso, ele quer saber o que significa, qual é a interpretação dessa expressão. Ele diz, se o autor indica que a pergunta está sendo feita pelo avesso, ele podia formulá-la de modo diferente. Não, não é isso. O fato de dizer pelo avesso é o sinal de contrário, contraste. Ele vai entrar com indagação, com questionamento aí completamente diferente do normal. Certo? É possível achar o direito da questão retirando da segunda oração o advérbio não. Não, até porque se eu retirar o não resolve não? Não, porque a família real não veio. Se ele retirasse o não, a frase ficaria como? Como seria o Brasil se a corte tivesse vindo para o Rio de Janeiro? Ela veio. Então não é o direito não, ela já veio. Como seria não? Ele já é, o Brasil já é, porque a família real já veio. Entendeu ou não? Então o direito dessa questão não é supor se a família real pudesse vir para cá. Ela veio já concretizou tudo, já fez tudo. Então esse direito da questão está meio distorcido aí. Resposta certa, portanto, letra A, na questão 3, a letra A. Perguntas pelo direito, ou seja, normal, não negam, né? Saem como afirmativa. Ok? Vamos lá. Questão do número 4. Achei uma questão bem interessante, muito legal. Bem diferente mesmo, olha só. Qual dos trechos abaixo faz o resumo dos tópicos apresentados pelo autor em forma de estrutura itemizada? Marcelo, eu procurei em dicionários aqui, não achei não. Em forma de item, construída como sendo itens, tópicos, topicalizados, né? Em forma de estrutura itemizada, mantendo as informações dadas sem alteração de ordem e de sentido. Para o cara responder essa questão, ele tem que estar muito atento mesmo. E detalhe, não se esqueça de que essa questão 4, gigantesca, você está vendo aí, né? A questão gigante aí, gigante. Você vai ter que observar essa estrutura itemizada, vai ter que observar os itens dessas estruturas, e mesmo observando os itens, você vai ter que ficar muito ligado na ordem da sequência dos assuntos. Veja o que ele fala aí, ele diz, no enunciado, relembrando, qual dos trechos abaixo faz um resumo dos tópicos apresentados pelo autor em forma de estrutura itemizada. Então, ele quer o resumo de cada um dos tópicos, que a gente vai identificar daqui a pouquinho no texto de novo. E ainda diz, mantendo as informações dadas, sem alteração de ordem e de sentido. Ele não quer mudança de sentido, não quer mudança na ordem das estruturas. Pessoal, se ligue. Questão 4 está naquele rol das questões que valem um pontinho só. Então deixa essa questão para o final, joga um pouquinho mais para frente, pega as outras mais simples, vai resolvendo, vai marcando, porque você tem que pontuar mais. Essas questões longas que vão tomar seu tempo e vão valer menos pontos, se liga, vale um ponto só. Há questões aí que valem 2 pontos, 3 pontos, não é isso? Está lembrado? Pois é. Essas questões que têm esse valor maior são questões importantes, você tem que ficar ligado nisso. Vamos voltar para o texto. Eu quero que você volte aí para a página 3 da sua provinha. Voltou? Ok? Pronto, é isso aí. Na página 3, eu quero que você observe aí a linha 31. Vá, linha 31 do seu texto. Acompanhe comigo a leitura aí.
Nessa linha 31, ele está colocando o seguinte, ó. É fácil imaginar as consequências dessa separação. Pronto, localizou aí? Vá, pode olhar. Linha 31. Achou? Pronto, pois é, olha só. Nessa linha 31 aí, ele está colocando, é fácil observar as consequências. Note que essas consequências aí estão todas itemizadas, que ele chamou de itemizado aí, né? Estão todas transformadas em item, ó. O primeiro pontinho, tá vendo o pontinho lá? Que é o grupo 35 aí? Então, ó, você tem esse Brasil dividido em pedaços até continente, não é isso? É o primeiro bloco de informações. O segundo bloco de informações fala na escola, quando abrisse seus livros, vai até a palavra Peru. Já deu para localizar aí, não é isso? Então, o que é que você tem que fazer para analisar a compatibilidade daquelas proposições lá, A, B, C, D, E, com o que está sendo dito no texto? Ele quer uma estrutura que transforme esses elementos itemizados em outros elementos na mesma sequência, com a mesma informação, com a mesma ordem e sem mudar nada de sentido, sem alterar nada. Vamos lá, desculpem, olha aí. No primeiro ponto, no primeiro tópico, esse Brasil dividido em pedaços autônomos nem de longe teria o poder e tal, influência e tal. Na ausência de um Brasil grande integrado, caberia a Argentina, o país do mando, né? O país que iria dominar essa questão da América do Sul aí. Pessoal, olha só. O primeiro bloco, que é o que tem o número 35 aí ao lado, tá vendo aí? Esse primeiro bloco fala da supremacia da Argentina, da fragmentação brasileira e, claro, nesse caso aí, do domínio argentino. Esse é o primeiro assunto tratado no ranking dos conteúdos aí. O segundo pontinho, na escola, quando abrissem seus livros e tal, Floresta Amazônica. Esse segundo bloco de informações, a gente está dando um títulozinho para facilitar a sua análise, para você perceber a topicalização. O primeiro ponto, o primeiro item aí, está falando sobre o domínio da Argentina, o predomínio aí, caso o Brasil fosse fragmentado. O segundo item, que começa na escola e tal, fala sobre a Amazônia ecológica, o paraíso ecológico, o santuário ecológico, que seria a Amazônia e tal, aquela coisa toda. A segunda informação é sobre a Amazônia. Terceira informação, é interessante que você anote ao lado aí, tá? Anote ao lado, olha como eu fiz aqui, ó aqui, como eu fiz, tá vendo aqui, ó? Eu li, veja, olha aqui, pronto. Eu coloquei, ó, o primeiro tópico, tá vendo aqui? Eu coloquei ao lado aqui, ó, a Argentina, nesse contexto, o domínio da Argentina. Segundo, a Amazônia ecológica, a Amazônia Eco, tá vendo? Ó? Eu fiz uma coordenadazinha para você perceber que é mais simples aí. Aqui, ó, eu já coloquei a migração regional, a diferença regional de dinheiro e tal. No outro tópico, está aí a questão do passaporte, dos vistos, da independência em relação aos países dos outros e tal. Ou seja, você teria que pedir permissão às autoridades para sair viajando pelas fronteiras, migrando e tal. Então, eu separei aí em 4 blocos de informação. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que lá na questão ele pediu de forma ordenada, em relação ao ritmo dos assuntos, as coisas. Dê uma olhadinha agora nas nossas proposições, para você perceber a troca que foi feita. Veja lá. Olha só. Olha a letra A, gente. A letra A começa a mostrar o seguinte, ó. Se o Brasil fosse dividido e tivesse seu território fragmentado em pequenos países, a Amazônia seria para as crianças... Opa! A primeira informação dada no grupo, no bloco, dessa questão de divisão do Brasil, não é porque a Amazônia seria para as crianças o Santo Paraíso Ecológico. A informação sobre a Amazônia Ecológica é a segunda. A primeira informação fala sobre o domínio da Argentina, não foi isso que a gente viu? A Argentina é o domínio, então ele já mudou a ordem aqui. Ele primeiro falou da Amazônia, está aqui, depois ele falou da situação das diferenças, vai lá que seja, a questão das diferenças financeiras, que ele coloca aqui, né? Mobilidade populacional, as discussões sobre passaporte, isso aqui é por último, essa história do passaporte dos vistos, da omissão não, é por último. Aí depois é que ele coloca, logo o Brasil perderia poder. Não, ele já perdeu poder aqui em cima, a história da Argentina. Percebeu? Certo? Vamos lá. Eita, que essa tosse tá boa. Vamos lá. Na letra B, ele coloca aí. Com o Brasil dividido, a hegemonia política e econômica do continente passaria à Argentina. Tudo bem. A primeira informação, então, realmente é dessa questão da Argentina, nesse contexto, sem problema. O Rio Grande do Sul e suas crianças, olhadinho a Amazônia como paraíso ecológico distante. Bom, eu posso falar sobre essa questão da Amazônia, da criançada, do paraíso distante. Dados esses fatos, regiões mais ricas, como as do Sul e do Sudeste, discutiriam não só aspectos de imigração, como também burocráticos, como, por exemplo, a emissão de passaporte. Não é isso. Todas as regiões precisariam de passaporte, e essa discussão de regiões mais ricas aqui, eles foram comparados, né? O autor comparou aquela história do México e dos Estados Unidos, aquela questão da imigração ilegal e tal. Elas discutiriam aspectos, porque por serem regiões mais ricas, discutiriam aspectos de imigração.
Percebeu? Já os mais pobres, dificuldade de locomoção, isso é questão do Nordeste, não tem nada a ver. Pode ver que ele distorceu a informação original e mudou a ordem. Letra C. Sem a manutenção da integridade territorial, o Brasil perderia sua unidade por causa da fragmentação dos estados em pequenos países e haveria perda de controle do continente sul-americano. Tá, em tese. Questões migratórias, nasceriam os gaúchos, concluiriam que a Amazônia... Bom, não é pela migração. A primeira questão não é a migração, é a questão da Amazônia. Com a sua paradisíaca reserva ecológica, é território do longínquo país que faz fronteira. País não, ele está falando de um santuário ecológico, fronteiriço essas regiões. Ele ainda abandonou a questão dos passaportes, dos vistos, deixou tudo incompleto aqui. Na letra D de dado, ele coloca: a divisão do Brasil provocaria questões internas, como, por exemplo, a de educação. Ele não falou de educação. Mas vamos lá. Nesse caso, as aulas de geografia seriam diferentes para os gaúchos e nordestinos. Os primeiros... Eita, que coisa bonita, bicho. Os primeiros estão na prova mesmo, assim, ó. Tá aí, rapaz. Os primeiros aprenderiam que a Amazônia... É na prova mesmo, viu? Foi erro da digitação, não. É assim, é a prova mesmo. Os primeiros aprenderiam que a Amazônia é a região que faz fronteira com a Colômbia, lá. Além do mais, os segundos... Eita, aí tá horrível. Resposta certa, claro, letra E, né? O Brasil dividido perderia a ascendência sobre a América Latina, perde para a Argentina. Aí vem a questão da Amazônia como reserva ecológica, tranquilo. Diferenças regionais financeiras, já é o terceiro tópico que ele coloca aí na parte de migração, correntes migratórias. E depois essa questão da aprovação dos governos, ou seja, a emissão de passaportes. Por isso é que a letra E realmente é a resposta. E uma questão boa, né? Gostou? Pois é. Você ia ter o trabalho de identificar essa ordem das sequências dos itens. E depois de identificar a ordem das sequências, é que você iria procurar trabalhar se a letra A, B, C, D, se elas realmente têm tudo certinho. E claro, a questão colocou como certa a letra E. Diga aí, só para você ter o trabalhão de ler uma por uma e ver se chega a resposta certa. Pois é, próxima aula a gente continua. Até lá!